Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do IOLI, do podcast, e hoje com a ilustre presença do Lincoln, né? Ele que é bombeiro aqui em Tupã já há 12 anos e está aqui hoje para responder a pergunta dos nossos alunos, né? Que serão os entrevistadores, o Enzo, a Ana Vitória, a Tayla, o William e o Enzo. E eles vão dar continuidade à nossa entrevista, tá ok? Seja bem-vindo, Lincoln, ao nosso podcast. Você agora vai responder a pergunta das crianças. Você tem alguma palavrinha para os nossos telespectadores que estão te prestigiando hoje? Eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que é legal isso aí, principalmente para mostrar um pouco do lado da nossa profissão, que às vezes é um lado que as pessoas não conhecem, né? E incentivar também, né, as crianças aí a profissão, que ela é digna, né? Uma profissão honrosa. E como que faz para você ser um bombeiro, como que é a profissão de bombeiro, né? Então é bacana, a gente vai tentar bater um papo aqui com o pessoal e espero que seja legal aí. Muito bem. Bom, então vamos começar. Como você decidiu se tornar um bombeiro? Como eu pensei em me tornar um bombeiro, né? Tem uma história da minha infância que às vezes linka, né, com a minha profissão. Quando eu tinha 4 anos de idade, nós não morávamos em Tupã e houve uma ocorrência na minha casa onde pegou fogo e queimou toda a casa. Então, às vezes, as pessoas que sabem dessa história falam assim: você virou bombeiro por causa disso? Não foi essa a intenção, né? Só foi uma coincidência. Eu não pensava em ser bombeiro, né? Sempre tive vontade de ser policial. Eu sempre pensei em ser polícia, os concursos que eu prestava sempre voltado para ser polícia. E um concurso municipal numa cidade próxima, que chamada Rancharia, né? Onde no posto de bombeiros deles lá trabalha mesclado, né? Equipes de bombeiros estaduais com equipes de bombeiros municipais. E aí surgiu a oportunidade de eu prestar o concurso para municipal e eu acabei passando. Eram 4 vagas. Estava bem disputado lá, porque tinha bastante jovem lá na época, né? Querendo essas vagas de bombeiro. Eu consegui galgar essa vaga aí, consegui êxito. E aí eu fui trabalhar como bombeiro municipal junto com os militares, prestando o mesmo serviço, né? E aí acabei me apaixonando pela profissão. Continuei prestando os concursos de polícia. E é onde que eu passei para a polícia e fui fazer a escola de polícia. Porque, na verdade, é dessa forma que você consegue chegar à profissão de bombeiro. Primeiro você presta o concurso de policial militar. E aí, no período de escola de formação, eles te dão a oportunidade de você escolher para qual área que você quer atuar. Então tem a área do bombeiro, tem a área do policiamento rodoviário, a área da polícia ambiental e a área do 01, que seria o policiamento mesmo que a gente vê nas ruas com uma viatura. Como eu já tinha o sangue de bombeiro, né? Eu já tinha ficado já há 3 anos já nessa profissão e me identifiquei bastante. Eu não quis arriscar, né, de falar eu vou pro policiamento, porque eu já conhecia toda a profissão, já tinha alguns cursos nessa área. Lá é uma área aquática, né, por conta do balneário que tem lá, então foi voltado a minha especialização nessa área aquática, né? Então sempre a gente treinando, fazendo. E às vezes as ocorrências, né, voltadas à pesquisa de corpos, de pessoas afogadas. Então, aí eu optei por me formar bombeiro e estou até hoje como bombeiro. E pretendo ficar até o final da carreira como bombeiro. Por amor à profissão mesmo, né? Então eu costumo falar assim, acho que Deus direciona você nos caminhos certos, né? Porque se eu tivesse passado para a polícia, eu jamais teria conhecido o bombeiro, né? E eu jamais estaria trabalhando hoje no bombeiro, acredito eu. Quais são as principais responsabilidades de um bombeiro da Polícia Militar? A responsabilidade do bombeiro hoje, né, na sociedade, né, é trabalhar nas ocorrências de resgate, nas ocorrências de incêndio e salvamento. Então, nessa área aí abrange vários tipos de ocorrências, né? E mais também a responsabilidade de fiscalização de edificações, né? Que é a parte administrativa que faz isso. Que hoje é exigido por conta de ter uma lei, que você tem os estabelecimentos com os equipamentos de prevenção, combate contra incêndios, né? Que são os extintores, hidrantes,
corrimões para as pessoas não se acidentarem. Então também o bombeiro presta esse tipo de serviço, que é fiscalizar as edificações se eles estão corretamente dentro da norma, dentro da lei. E a parte de resgate, incêndio e salvamento. Então a gente é dividido, né, as equipes dentro do dia de serviço. A gente tem a equipe que trabalha no resgate, que atende as ocorrências de caso clínico e casos de trauma, quedas, acidentes de moto, de carro. Então a gente tem essa equipe que fica só no resgate, e tem a equipe do caminhão, que eu faço parte dessa equipe, que é a parte do incêndio e salvamento. Então na parte de incêndio e salvamento você abrange vários tipos de ocorrência, né? Desde de um animal oferecendo risco ou em situação de risco, que seria o quê? Um animal peçonhento, uma cobra, ela oferece risco para o ser humano, né? Então a gente é acionado para ir lá capturar essa cobra e soltar no habitat dela. Como um animal em situação de risco, o que seria isso? Vamos supor que um gato ele suba numa torre de energia, né, nessas torres que a gente tem na frente de carro, e ele acaba se enroscando lá a pata num ferro e ele não consegue descer de lá, porque ele está enroscado. E aí sim é acionado o bombeiro para a gente retirar esse animal que está numa situação de risco. Eu acho que praticamente é a obrigação do bombeiro também atuar na parte de incêndio, né? Então vários tipos de incêndio, tanto em edificações como também fogo em vegetação, né? Que é o que a gente mais atende. Demanda muito trabalho isso, a gente roda a grande parte do nosso dia de serviço apagando fogos aí em lotes, em pastagem e até em pequenas florestas, né? E esse tempo seco, eu acredito que contribui também. Então né? aumenta muito esse tipo de ocorrência e a gente não consegue atender toda a demanda. Uhum. E a gente tem assim, a população, né, ela tem na cabeça que o bombeiro ele é um bombeiro de Tupã e atende as ocorrências somente em Tupã. Mas nós não, nós atendemos 11 municípios. Então às vezes eu estou com um problema com uma ocorrência que às vezes não é tão grave em outro município. Quando ocorre algo mais grave, a gente tem uma demora para chegar nessa outra ocorrência, que às vezes era a ocorrência que a gente deveria chegar rápido, né? Uma pessoa ali que se acidentou mais grave, está presa a serragem, e às vezes a gente está aí a 40 quilômetros de distância. Então por isso que a gente orienta para estar observando bem o tipo de ocorrência, se realmente há necessidade de você acionar o bombeiro, para você não empenhar uma viatura com uma ocorrência não tão grave, porque na hora que exigir uma ocorrência grave nós vamos estar empenhados. Então, por mais simples que seja, vamos colocar aqui uma pessoa que aciona uma viatura de resgate, né, para uma pessoa ébria, embriagada. Bebeu, está lá, acionou o resgate. Se o resgate estiver atendendo essa vítima, eu não posso liberar essa vítima aqui para atender a uma pessoa que tomou um tiro, uma pessoa que caiu de um telhado, que seria uma ocorrência mais grave. Eu preciso terminar essa ocorrência no PS, entregar essa pessoa para um profissional responsável lá dentro, para depois eu desempenhar essa viatura para atender a outra ocorrência. Então, às vezes, nesse percurso aqui, a gente teve às vezes a pessoa lá dentro está embriagada, passou mal, vomitou dentro da viatura. Então eu preciso fazer toda a higienização dessa viatura para depois atender a outra ocorrência. Então às vezes a pessoa não tem, acha que a demanda de ocorrência é muito baixa, mas na verdade é alta. Não com coisas graves, graças a Deus, mas a ocorrência, a gente tem ocorrência todos os dias. A unidade de resgate ela atende ali, no mínimo 8 ocorrências do dia de serviço. No mínimo, muito acidente de moto, né, dentro da cidade, então tem bastante demanda de serviço. Como é o treinamento para se tornar um bombeiro? Treinamento de bombeiro, eu já falei um pouco, né, para você se tornar um bombeiro, hoje, né, você vai prestar um concurso da Polícia Militar, que você deve estar preparado intelectualmente, porque senão você não passa. Falar que o concurso é fácil, ele não é fácil. Tá? É um concurso bem concorrido,
E outra coisa que você deve estar bem preparado também é fisicamente, condicionamento. Porque se você não tiver um físico, você não vai passar no TAF, você não consegue dar continuidade no concurso. E se você passou bem, nossa, fiz a prova lá, acertei bastante, aí a próxima fase é o teste físico, para ver se você tem as condições de você estar seguindo ali no concurso, né? Depois tem outras fases. Então, uma das coisas para você se tornar um bombeiro, se preparar intelectualmente, estudar e manter um físico para você conseguir fazer o TAF. Para a escola de bombeiros, aí já para quando você vai lá decidir se você vai ser bombeiro ou polícia, lembra que eu falei que a gente chega num ponto da escola de soldado que você vai ver para onde você vai seguir sua carreira. O bombeiro ele exige outras provas, né? Então ele vai exigir que você saiba nadar, pelo menos o mínimo lá você vai ter uma prova de natação. Ele exige que você faça os exercícios na altura, num ambiente elevado, para ver se você não tem problema com a altura, né? Se a pessoa sabe controlar, não é que nós não temos medo, nós devemos saber controlar esse medo. Então lá você vai fazer o teste para você andar numa plataforma, na altura, tudo com segurança, você clipado, né, no alto seguro, tudo certinho, só que você vai ter que passar nesse teste. E outro teste também é ambientes confinados, né, para ver se a pessoa não tem fobia. Então eles vão te equipar com o nosso EPI completo, o EPR, que é aquela capa de incêndio, calça, bota, luvas, né, a máscara lá, o capacete, e aquilo, se a pessoa, para começar a colocar aquilo lá, se a pessoa tiver um pouco de fobia, ele já começa a ficar incomodado. E você começa a perder o contato com a atmosfera, né, de fora, você coloca aquela luva você perde muito tato. Quando você coloca aquela máscara que ela veda todo o seu bolso, você começa a respirar o ar do cilindro, né? Não é algo que você vai falar assim, vou tirar isso aqui rápido, e você consegue tirar. Então você tem que ter um controle emocional. E aí você é colocado num ambiente muito apertado, para você transpor algumas barreiras, para ver se você não tem esse tipo de problema de ficar ali nervoso e não conseguir desenvolver o serviço. Então, basicamente são esses tipos de exame que você vai fazer para você ingressar na escola de bombeiro. Aí, depois, no passar, né, da escola, você vai ser formado em trabalhos aquáticos, em altura, em incêndio, resgate, que a gente não pode esquecer, né, da parte de resgate, atendimento médico, né, pré-hospitalar. Só que você sai lá da formação, você sai como básico. Então você sabe fazer tudo, mas basicamente. E depois você, conforme você vai ficando mais velho na carreira, você vai fazendo mais cursos e especializando, e cada um vai se formando em uma área que ele tem mais afinidade, né? Então nem todo bombeiro é bom em tudo, não tem como você falar assim, nossa, o cara é bom na altura, na água, no fogo. Então, basicamente, a gente acaba a sua personalidade levando assim para um caminho de especialização. Tem mais uma, né? Tem mais uma? Então depois eu edito lá, mas pode fazer. Vai. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia? Os desafios que eu acho que a profissão é legal porque hoje eu assumi o serviço às 7h30 da manhã. Então a gente roda um turno de 24 horas. Eu vou sair só amanhã às 7h30 da manhã, né? Isso se a gente não se deparar com uma ocorrência que prolonga mais esse horário aí. Só que você entra num dia de serviço, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe que tipo de ocorrência que vai demandar, qual tipo de conhecimento que você vai precisar ter. Então, o desafio é assim, a gente tentar manter o básico do físico, né? Porque vai chegando, a pessoa vai ficando mais velha, mas você tem que manter pelo menos o básico, porque senão você vai se deparar com uma ocorrência que você vai precisar do seu físico, do seu corpo, e às vezes você não vai ter, e aí ou você vai se ferir ou até mesmo morrer numa ocorrência, ou um companheiro seu. Então, o desafio é você estar ali mantendo o básico do seu físico, e também a gente está sempre se atualizando, né, para cada tipo de assunto. Então a gente tem lá uma rotina diária, né, para a gente seguir. Nem sempre a gente consegue, mas sempre que dá, a gente está
fazendo os nós, né? De manhã a gente faz nós. Por quê? Porque é treinamento. Você tem que estar sempre constante fazendo para você não esquecer. Tem nós que são importantes. Já pensou, eu vou amarrar uma corda para descer de um prédio. E se eu não lembro muito bem como que é esse nó que amarra, e aí você amarra um nó mais ou menos, e aí um companheiro seu vai descer e acaba despencando lá em cima. Então sempre a gente está, todo dia, né, isso aí da nossa rotina, 3 nós, a gente já tem lá estabelecidos o dia de serviço do mês, que a gente tem que treinar aqueles nós. E também assuntos. Então depois do almoço, a gente tem um período que a gente pode descansar se não houver ocorrência. Depois que a gente levanta, a gente tem lá um assunto para ser abordado no dia. Então assim, a gente está sempre em constante reciclagem. Esse é o desafio. Qual é a parte mais gratificante do seu trabalho? A parte gratificante. Poder ajudar outras pessoas, né? E sem esperar nada em troca. Mas você trabalha, você recebe por isso. Claro, eu preciso receber por isso. Mas às vezes a gente faz para mais, sabe? Às vezes a gente vai para uma ocorrência. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma ocorrência que ela terminaria, a minha obrigação terminaria ali, até um certo ponto. Só que você acaba fazendo um pouco para mais para estar ajudando a pessoa. Vamos colocar uma ocorrência que eu me recordo. Um pessoal estava vindo em viagem, eu lembro que era dia 31 de dezembro, não me recordo do ano, mas eles estavam indo para passar a virada do ano com os familiares. Eles estavam vindo na rodovia Eduardo Gomes, e aí houve um acidente por conta da chuva, e eles rodaram com o carro e pararam numa ribanceira. E aí nós retiramos todo o pessoal lá de dentro, e não tinha mais risco. O pessoal não se machucou, tinha criança dentro do carro, mas ninguém se machucou, ninguém se feriu. O problema maior era retirar essas pessoas sem que o carro descesse a ribanceira rolando. Então a gente chegou lá, fez as ancoragens corretas e a gente retirou o pessoal com segurança. E a partir dali não tinha mais o que fazer, assim, o bombeiro não tinha mais obrigação. O resgate foi liberado e aí o caminhão de incêndio e salvamento ficou, porém a eixo, na verdade era o DR, né, que lá é o DR ainda que atende, eles só iam puxar o carro no guincho, né, para levar esse carro até um posto, próximo posto de combustível. E a gente percebe que às vezes por falta de conhecimento, ou até mesmo por falta de observar esse lado aí da vítima, o pessoal estava amarrando de uma forma ali que a hora que tracionasse o carro ia danificar a parte de suspensão do carro. Então, ou até mesmo esse carro ia dar um giro para baixo. E aí eu conversei com o comandante da viatura, falando para ele, vamos mudar todo esse sistema de amarração que o pessoal está fazendo para arrastar o carro, que a gente vai tirar esse carro aí e o pessoal vai conseguir seguir viagem. Então, aí nós ficamos lá mais 40 minutos lá, né, tomamos chuva, mas amarramos o carro de um jeito, tiramos o carro lá sem deixar que ele rolasse a ribanceira e sem danificar a parte de suspensão. Então o pessoal ficou grato porque eles puderam entrar no carro e acabar de chegar à viagem. Sendo que se fosse puxar de qualquer jeito ia danificar o carro. Isso. Então isso aí, é claro que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Você está olhando além daquela ocorrência, além da sua obrigação. Como você lida com situações de emergência? Situações de emergência, né? Não é uma coisa assim que você fala assim, nossa, você é frio, né? Não é uma coisa que você adquire do dia para a noite. Eu lembro das minhas primeiras ocorrências de eu ficar muito nervoso, né? E até mesmo a perna tremendo de medo. E aí você, ali, no decorrer da ocorrências graves, né? E aí você vai aprendendo a lidar com essa situação. Não é que a gente não fique nervoso, não é que a gente não tenha medo, mas você tem que saber lidar com essa situação, você se controlar, porque é só você para resolver o problema. É eu e mais um companheiro para tirar um operário que está pendurado numa altura, que ele passou mal, ou às vezes deu um pane no equipamento dele, aciona o bombeiro. O que as pessoas em volta e a vítima está esperando? Que eu vá lá e faça da melhor forma possível, tire aquela pessoa
íntegra, né, da forma que ele estava ali, sem feri-lo, sem machucá-lo, e que eu consiga fazer algo com segurança. Então eu preciso manter a calma, eu preciso ter o controle. E às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente chega numa ocorrência, o que a gente tem que observar? Sempre, isso aqui é a coisa mais importante da ocorrência, sempre a segurança do local. Às vezes eu não estou focado lá na vítima no acidente. Primeiro eu tenho que resolver o problema de segurança. Porque se eu me ferir, ou o meu companheiro se ferir, eu perdi a ocorrência. Ou uma pessoa, um curioso que esteja em volta lá se fere, a minha ocorrência, eu perdi a ocorrência. Eu posso perder uma unha na ocorrência. Você já não exerceu a função que você deveria, de segurança. Porque o acidente já aconteceu. Então a gente sempre tem que estar observando essa parte. A gente tem que ter o controle de chegar na ocorrência, por mais grave que seja. Eu me manter numa distância, observar bem o que está envolvendo aquela ocorrência, quais os riscos. Eu tenho uma ocorrência em rodovia, eu preciso sinalizar essa rodovia primeiro. Ah, mas você não vai na vítima? Ainda não. Porque se eu não sinalizar essa rodovia, pode ser que aconteça outro acidente, às vezes muito mais grave do que o primeiro. Então sempre tem que estar mantendo a calma. E às vezes as pessoas olham aquilo ali, né, e falam assim: nossa, ele nem está preocupado com a vítima, né? Nossa, ele nem foi lá olhar ainda. Mas por quê? Porque eu estou preocupado com as outras pessoas, os outros tipos de ocorrência que possam acontecer. Então primeiro eu tenho que sinalizar, eu tenho que isolar o local, deixar em segurança para poder atuar. Beleza? Quais são os equipamentos essenciais que o bombeiro deve ter consigo? Os equipamentos essenciais que o bombeiro deve ter consigo, né? Então seriam equipamentos particulares, assim, porque é o que eu falei para vocês, né? A gama de ocorrência é muito ampla. Depende do tipo. Vai depender do tipo da ocorrência, é o tipo do EPI que eu vou usar, é o tipo do equipamento de proteção individual. Mas o que eu costumo ter comigo é uma boa lanterna, isso é essencial. Ah, mas o bombeiro ele tem uma lanterna. Essa lanterna, eu acho que é essencial o bombeiro ter uma lanterna no capacete, porque eu livro minhas mãos e consigo clarear para onde eu olho. Tá? Uma lanterna que seja de boa qualidade, não adianta você ir lá na Shopee, é o que eu falo pro pessoal lá, não adianta você ir lá na Shopee e comprar lanterna, tem várias lanternas até boas, né, num preço acessível. Porém eu preciso de lanternas que elas não gerem risco. Se eu entro com uma lanterna comum dentro de um ambiente gasado, eu tenho um vazamento de gás ali inflamável, dentro lá de um poço. E eu desço esse poço aí com qualquer tipo de lanterna. Eu posso acionar esse gás lá dentro e causar uma explosão. Então assim, eu tenho que ter equipamentos bons, né? Então eu acho que uma lanterna é essencial, uma lanterna boa. Eu costumo levar também um facão muito bem afiado, muito bem, um corte bom, porque coisas simples você consegue resolver com facão. A gente tem uma corda que a gente leva chamada cabo da vida. Essa corda é individual, a gente fica com ela transposta aqui no corpo, né? Que ela tem um tamanho lá que eu consigo fazer várias coisas com ela. Eu consigo fazer uma cadeira de altura. Se eu não tenho uma cadeira na minha viatura, ou por algum motivo não está próximo a mim, eu preciso fazer uma ascensão, descer um rapel, eu consigo fazer com ela. Então a gente usa bastante esse cabo da vida. Eu consigo descer de um patamar de um prédio, de um andar ao outro, ele já é feito com um tamanho que a gente consiga fazer esse tipo de descida. Eu consigo chegar numa vítima e com ele eu fazer uma cadeira rápida, mesmo ela desmaiada, eu consigo içá-la sem que ela caia. Então tem um tipo de cadeira que a gente utiliza em vítimas inconscientes. Então, luvas de procedimento, né? Sempre o bombeiro tem que estar com esse tipo de luva no bolso. Mas por quê? Não tem na viatura? Tem na viatura, mas às vezes você está longe da viatura e você vai precisar usar. Então sempre de manhã a gente pega e coloca luvas no bolso, aquelas luvas que usam nos hospitais, luva de procedimento. Uma boa luva também para atendimento de ocorrência, né, que ela proteja bem sua mão, para não cortar. Às vezes você vai pegar capturar um tipo de animal ali, às vezes ele pode pegar na sua mão, morder, ou
né? Então, para estar protegendo a sua mão. Então, acho que o básico individual é isso. Agora, a gente tem vários equipamentos para cada tipo de ocorrência, né? O tipo de ocorrência de presa em ferragem é o capacete que eu uso no acidente veicular lá, que as pessoas ficaram presas em ferragens, é um tipo de capacete. O EPI que eu uso lá no incêndio é outro tipo de EPI, é outro tipo de capacete. Então depende muito da ocorrência, a gente vai se adaptando a cada tipo de ocorrência com o equipamento que vai te proteger. Como é trabalhar em equipe durante o resgate? Como é trabalhar em equipe durante um resgate? Então, como eu disse para vocês, as equipes são separadas, né? Então tem equipe de resgate e equipe de salvamento de incêndio. Dentro das equipes temos os comandantes de viatura. Quem que é o comandante de viatura? A pessoa mais antiga ali ou o mais graduado. Não o mais velho de idade, mas o mais antigo de graduação de postos, eu tenho 2 sargentos. O que foi sargento primeiro, ele que manda na ocorrência. Então ele vai direcionar como que a gente vai atuar na ocorrência. E cada pessoa já tem sua função dentro da viatura. Então eu tenho o motorista, eu tenho o auxiliar e o comandante da viatura. Então cada um, ele já sabe o que ele deve fazer. Se é um preso em ferragem, o motorista sempre vai se preocupar em quê? Em proteger a ocorrência com a viatura. Caso haja algum outro veículo que venha bater, essa viatura que ela vai proteger a equipe de bombeiro, né? Ela sempre voltada para um lugar fora da ocorrência. Então, se ela sofrer a pancada, ela vai sair fora da ocorrência. Sinalizar o local, né? O motorista ele tem essa obrigação de ir lá soltar os cones, sinalizando o local, deixando o local em segurança. O auxiliar, ele já vai montar toda a parte lá de equipamentos de desencarceramento, que é aquele motor, tem os alicates de corte, ele vai ficar responsável por isso. E o comandante, ele vai auxiliando isso aí, vai acessar a vítima primeiro, vai ver quais as condições, né? Então a equipe de resgate, ela tem a função dela, o caminhão chegando junto com a ocorrência também, ele tem a função dele. Então a gente trabalha sempre com cada um tendo sua função. Não que eu não possa, sendo mais recruta, gerenciar a ocorrência. Dependendo da ocorrência, mesmo tendo uma pessoa mais graduada, se eu sou especialista no tipo de ocorrência, eu vou gerenciar. Vamos supor que a gente chegue numa ocorrência de um afogado, né? E eu tenho uma pessoa mais graduada que eu, mais antigo, porém ele não é especialista nesse tipo de ocorrência. Eu que vou comandar a ocorrência, porque eu sou especialista na área. Então funciona mais ou menos assim, mas a gente sempre se conversa, sempre deixa aberto para ideias, né? Porque às vezes a pessoa que não tem tanta experiência, mas ela tem uma visão boa ali da ocorrência. Então não é nada engessado, a gente vai se virar ali na hora para desenrolar da melhor forma a ocorrência. Você já teve alguma experiência marcante como bombeiro? Ocorrências mais marcantes, assim, fica... O pessoal pergunta assim, ocorrências mais graves. Marca bem, né? Porque você atender ali uma ocorrência grave, de grande monta, várias vítimas, te marca bastante. Que nem uma das ocorrências que me marcaram aí na carreira foi 2 ônibus do Andorinha, que eles se colidiram de frente numa rodovia chamada Raposo Tavares, né? Então eles colidiram de frente em 2006. Então a gente teve 33 vítimas fatais nessa ocorrência, fora as vítimas que estavam graves, feridas, né? Então foi uma ocorrência que nós chegamos, nós fomos a 3ª viatura a chegar, então uma equipe bem reduzida para atender essa quantidade de pessoas. Depois vamos chegando equipes de folga que vai ser acionada, vai chegando para atender. Então essa ocorrência me marcou bastante, foram 33 vítimas. Uma ocorrência também que eu atuei foi em Brumadinho, né? Quando teve o rompimento da barragem, que foi uma ocorrência também de grande extensão ali, com várias vítimas, né? E eu também tenho essa especialidade em busca de vítimas em locais de difícil acesso. Eu acabei sendo acionado, a gente faz parte, né, de uma força-tarefa, então eu fui acionado para essa ocorrência. Agora, quando o bombeiro, eu acredito, quando o bombeiro ele sofre um pouco no atendimento da ocorrência, que
eu procuro falar para os mais novos, né, que não tem tanta experiência, procure-se não se envolver com a ocorrência. Né? Como que não se envolver? Vai lá, faz o seu serviço da melhor forma possível, mas não queira saber o que vai acontecer ali com a vítima depois da ocorrência, com o familiar, porque isso aí acaba atrapalhando um pouco assim no psicológico. Né? Você vai ver lá, morreu uma criança, como vai ficar o pai, como fica a mãe dessa criança, ou morreu o pai e a criança. Mas às vezes acaba que você não consegue diferenciar e você acaba se envolvendo emocionalmente na ocorrência. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa área aí também. Como você se mantém calmo sob a pressão? Como se manter calmo sob a pressão? É o que eu falei no começo, é só o tempo que vai te dar essa experiência, essa calma, que às vezes não é tanta calma assim, é mais controle, né? Às vezes você está nervoso ali também, mas às vezes você fazer uma boa respiração, isso aí muda muito no nosso psicológico. A gente acha que não, nossa, porque se a gente fica muito nervoso, a gente começa a respirar muito rápido, e a gente faz uma respiração superficial, a gente fica aquela respiração, a gente fala que é respiração de cachorro, né? Fica muito apavorado. E o que acontece com isso no nosso organismo? A gente não faz a troca gasosa, a gente não tira o gás carbono, né, para fora para colocar o oxigênio. A gente fica com essa respiração superficial. Com isso você falta oxigênio no seu cérebro e você não consegue raciocinar muito bem. Então a gente costuma falar o quê? Se você estiver muito nervoso, procura fazer uma respiração lenta, profunda, né, soltando bastante ar. A gente tem que soprar muito ar para fora, porque com isso você está jogando o CO2 para fora, e na hora que você respira vem bastante oxigênio. Você oxigena melhor o seu cérebro, você consegue pensar melhor na ocorrência. Ou na situação, pode ser qualquer situação que a gente possa estar enfrentando. Quais são as principais medidas de segurança que você segue? As medidas de segurança. Então a gente tem os POPs, né? Procedimento Operacional Padrão, que a gente segue. Só que ele não pode ser engessado, né? Porque como a gente tem vários tipos de ocorrência, não dá para você ter POP para todos os tipos de ocorrência. Mas sempre observando a segurança do local, sempre evitando que aconteça o próximo acidente. Então, estamos lá atendendo uma ocorrência, primeiro elimina tudo que você conseguir de risco, ou minimize, depois você começa a atender a ocorrência. Eu acho que essa é o primordial. Antes de você começar a atuar na ocorrência, primeiro você minimize ou elimine os riscos que estão envolvendo aquela ocorrência. Quanto mais longe, né, da ocorrência eu consigo observar melhor. Quanto mais eu corro lá perto da ocorrência, eu perco esse campo de visão. Então aí você se envolve em riscos. Fica mais perigoso para o bombeiro, para a vítima, para as outras pessoas que estão em volta. Como é a relação entre o bombeiro e a comunidade? A relação entre o bombeiro e a comunidade, né? O bombeiro, ele é uma das instituições que é mais bem vista pela sociedade, né? Por quê? Tudo que acontece lá, a pessoa acaba acionando o bombeiro, e o bombeiro, por ser um órgão aí público e militarizado, né? Por que não só um órgão público? Porque tem vários órgãos públicos que você vai precisar e às vezes não vai ser atendido tão imediato assim. Então, o militarismo, ele gera esse tipo de compromisso, né, de regras que você deve seguir, que é bem rígidas, né, que mantém essa qualidade no atendimento. Né, então a gente é bem quisto pela sociedade, porém, em algumas situações você acaba deixando a desejar. Por quê? Falta de efetivo. Então você está atendendo a ocorrência, que nem eu falei para vocês, muito longe daqui, acontece realmente uma ocorrência grave, você não vai atender tão rápido assim. Ou até mesmo, né, duas ocorrências ao mesmo tempo, simultâneas, as duas são graves e você vai estar atendendo uma, não tem como você sair daqui para ir atender a outra. Parece que é difícil acontecer isso, mas é mais comum do que vocês imaginam. A lei de Murphy, eu acho que acontece muito, que a gente está atendendo uma ocorrência e daqui a pouco acontece outra grave e a gente vai acionar outra equipe de bombeiro, né, mais próximo daqui, até chegar no local, mas
vai demandar tempo e vai demorar. Então acaba, em alguns tipos de ocorrência, a gente acaba deixando a desejar sim, né? Em outras ocorrências, a população ela aciona o bombeiro para casos que não é do serviço do bombeiro. Então a gente acaba chegando no local sim, falando assim, ó, isso aqui não é o serviço do bombeiro, e a gente não vai atuar. Porque eu não vou empenhar uma viatura para exterminar uma abelha, a abelha que mola no cabelo, a arapuá, né, que ela não gera risco algum a pessoa, ela incomoda, mas ela não gera risco. Sendo que se eu estiver ali em cima ou acontecer um acidente ali de bombeiro, eu não tenho como justificar, porque não está no hall das ocorrências lá que é animal em situação de risco ou animal oferecendo risco. E eu não tenho como justificar. E às vezes você acaba orientando a pessoa, às vezes a pessoa te chama porque a árvore está muito alta na frente da casa dela, e ela quer que corte a árvore da casa dela porque está gerando risco. Ah, tem risco? Pode até que tenha risco, mas não é uma ocorrência para me atender. Quando que o bombeiro vai cortar a árvore? Quando a árvore está em PQI, em perigo de queda iminente. Ou ela vai cair ou ela já caiu ou ela vai cair daqui a pouco. Essa é onde que nós vamos atuar. Agora, fora isso, aí já é uma parte particular, vai ter que contratar uma empresa para vir cortar essa árvore. Quais são os diferentes tipos de ocorrência que você atende? Tipos de ocorrência. Então o resgate, né? O resgate é mais padrão. Então a gente atua nos casos clínicos, né? A pessoa passando mal, um AVC, um infarto. E nos casos de trauma, acidente de trânsito, queda de motociclista, queda de um nível ao outro ali. O caminhão, né, que é a parte de incêndio e salvamento. Aí a gente abre mais o leque de ocorrência. Que aí você atua desde de um fogo lá em vegetação até uma pessoa pendurada no edifício, né, que foi lá prestar uma manutenção e acabou se ferindo ou dando um problema no equipamento dela, ou ela mesmo passando mal, está lá pendurada. Uma ocorrência que a gente atende muito, uma ocorrência que gera um risco para o bombeiro. Animais em poço. Então o pessoal tem lá um poço antigo no sítio, e eles acabam não tampando aquele poço, o animal cai lá dentro. E aí aciona o bombeiro, muitas das vezes à noite, e a gente tem vários riscos que envolvem uma ocorrência dessa. Então o poço às vezes ele é já de uma profundidade grande, onde você tem lá gases, falta de oxigênio lá embaixo, você pode ter cobras lá dentro do poço, né, que você vai descer lá, às vezes o animal está em cima dela, você não vê, acaba sofrendo um acidente. O próprio animal, ele pode te ferir, né? Às vezes é uma vaca, um cavalo te dá um coice, uma cabeçada lá dentro. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Evitando aí, saber onde que eu me coloco ali, na posição que eu me coloco no animal, que ele não vai conseguir me acertar com o pé, com a pata traseira, principalmente. Eu tenho risco de soterramento, né? Então você desce num poço lá, às vezes um poço aí de 6, 7 metros, você tem risco do que? Esse poço soltar lá as laterais dele, terra e soterrar o bombeiro. Então a gente tem vários riscos ali, ó. E às vezes você conversa com um amigo seu, ele fala assim, ser bombeiro em Tupã é tranquilo. É tranquilo, mas às vezes a gente pega umas ocorrências que geram risco sim. Né? A gente tem empresas que trabalham com produtos químicos aí, explosivos, tóxicos. Né? A gente tem frigorífico, a gente tem amônia, afogamento. Já é mais difícil o bombeiro chegar no local com a pessoa ainda em curso de afogamento, né? É difícil. Então, quando há o afogamento, depois de 1 hora, já passa a ser sai da ocorrência de resgate, passando a ser uma ocorrência de pesquisa, que é onde é o que? A recuperação do corpo somente. Até 1 hora, submerso, a gente ainda vai fazer tentativas para buscar essa vítima e socorrê-la. Tem chance de ele estar vivo? Tem chance de você reverter a parada. É pequena, muito pequena, mas há chance, nós vamos tentar. A partir de 1 hora, submerso, aí já muda o tipo de ocorrência, aí já não há pressa mais, aí já começa a ser uma ocorrência mais perigosa também para o bombeiro. Quando você envolve profundidades em águas, você muda de atmosfera, você muda o tipo de gás que você está respirando, você aumenta o nitrogênio no seu sangue.
Então tem bastante risco que envolve o risco de você estar lá embaixo, você se enroscar, às vezes numa cerca de um arame que estiver ali embaixo, rede de pescaria. Então tem bastante ocorrência, tem gente que gera risco sim. Como é o processo de combate a incêndios? O processo combate a incêndios. Isso aqui é legal falar porque a maioria das pessoas acha que a gente combate fogo somente com água, né? Então você tem um fogo lá, eu jogando água lá eu resolvo. E na verdade você tem várias formas de você combater um incêndio. Quando a gente começa a sair de um pequeno incêndio ou um princípio de incêndio, passando por um incêndio grande, o bombeiro ele deixa de tentar atuar com resfriamento, jogando água. A gente passa a tentativa de combate a esse incêndio por isolamento. Então a gente isola aquele fogo, não deixa ele se propagar, então a gente fica jogando água nas edificações ao lado. Para quê? Para que esse incêndio não aqueça as edificações do lado e esse fogo vai se propagando, se aumentando a proporção. Por quê? A gente já observou que essa edificação, essa fábrica, ela já está toda tomada por chamas, não tem onde salvar. Então a gente evita que esse incêndio se propague, a gente isola até ele consumir todo o combustível, né, todo o material a ser queimado, e ele se apaga por si só. Então a gente age por isolamento. É a prática mais utilizada em grandes incêndios. É que a gente não tem o conhecimento. Quando você vê na televisão lá os bombeiros jogando um jato de água no incêndio, 2, 3 jatos de água para uma lateral, 2, 3 jatos de água para a outra lateral. E aí você fala assim, nossa, mas esse bombeiro não joga água no fogo. Então tem tipos de incêndio que não vai adiantar você jogar água, porque a proporção está tão grande que aquela água está batendo lá, transformando em vapor. Ela não está resfriando o incêndio. O que você diria para alguém que está considerando se tornar um bombeiro? Alguém que queira se tornar um bombeiro. A primeira coisa é não observar salários, né? Apesar de a gente não ter um salário tão bom igual a gente queria ter, mas também não é um salário tão ruim, a gente sustenta a família com ele, então não posso reclamar. Não observar isso, sim o serviço em si. O que eu preciso fazer para mim ser um bombeiro? Quando eu estiver lá, como que é o serviço? É mil maravilhas? A gente só vai lá para a ocorrência que a gente gosta, atuar em altura, num mergulho, num acidente grave, não é que a gente deseja, mas a gente gosta de ocorrência que demanda nosso conhecimento. A gente só vai atender esse tipo de ocorrência? Você vai ser um herói? Não, você vai atender ocorrência lá com a pessoa que teve uma queda de pressão, às vezes ali um ébrio vai acionar o resgate, vai ter que socorrer esse ébrio, né, o caminhão de incêndio. É o que eu falei para você, a gente não para com acidente em vegetação. Então você vai lá queimar seu rosto lá no fogo e mata. Não é só em indústria, coisa linda. Então, observe o serviço, tenta conhecer o serviço antes de querer vir. Mantenha-se no intelectual, né? Então sempre estudando, físico. Depois que você entrou, não é falar assim, eu entrei no bombeiro, agora eu já sou bombeiro, eu não preciso treinar mais, eu não preciso me atualizar. Como eu falei para vocês no começo, a escola ela forma um bombeiro básico. Ele sabe um pouquinho de cada assunto. Conforme vai passando os anos, a gente vai fazendo, você vai prestando provas, que também não é fácil você fazer cursos de especialização. Né? Então todas essas figurinhas aqui que a gente tem na farda são especializações que a gente tem. Então a gente procura colocar quais? As mais difíceis. Então eu tenho a especialização em resgate, né? Emergências médicas. Ele já não há mais esse curso, não tem mais, ele foi reduzido hoje. Esse curso aqui era 45 dias. Então você só estudando isso aí. Essa parte anatômica, cinemática de trauma, como que eu trato cada situação. Hoje já não tem mais. O cara está lá o básico, lá é o básico que ele vai atuar. Eu tenho esse outro que é o salvamento terrestre, que eu acho que é o curso que mais envolve as ocorrências do bombeiro. É um curso muito difícil de você fazer. Envolve você ficar em matas, busca, resgate de pessoas em locais de difícil acesso,
contenção de animais de grande porte, corte de árvore, preso em ferragem. Então a gente aprende aonde que eu devo cortar no veículo, aonde eu não posso cortar, o que eu tenho que fazer, onde que eu quebro resistência. Agora a gente tem o problema de ter muitas marcas de veículos e modelos mudando muito rápido. Hoje a gente está com a indústria de veículos elétricos, que é outro desafio para a gente, porque daqui a pouco a gente está começando a atender ocorrências com veículos elétricos. Então, incêndios em veículos elétricos, como que eu vou atuar? Como que eu devo fazer? Qual que é a segurança? Onde eu tenho segurança? Onde eu não tenho? Onde eu posso cortar? Daqui a pouco eu corto no local que eu tomo uma descarga elétrica, e aí? Então, assim, essa é o salvamento terrestre, né, que envolve bastante essa área do bombeiro. E o outro de cima é o mergulho, né, que eu falo que é o mais difícil de você fazer, que é o curso que é o mais perigoso para o bombeiro, né, que muda de atmosfera, então você tem vários riscos. E é basicamente psicológico, né? Apesar de você estar muito bem treinado dentro da água, você tem que ter um psicológico muito bom. Senão você não faz. Se você chegar lá, psicológico abalado, não está muito bem, você não vai conseguir. Porque esse curso aqui, 90% é puro psicológico. Apesar dele exigir muito no físico, você tem que estar 100% do seu físico bom. Então você vai fazer exame neurológico, cardíaco, um monte de exames. Todas as articulações do corpo, da face, você tem que tirar raio-x, do ouvido, nariz, boca, você tem que estar assim, 100%, senão você não faz esse curso, porque é um curso muito perigoso, você vai descer a 40 metros de profundidade, se te dá um apagão lá, você morreu. Tá, então, assim, procura saber como que é o serviço do bombeiro, para depois você tentar, se falar assim, realmente aquilo lá é para mim, para você não chegar lá e se frustrar. Pô, fiz todo esse percurso para me se tornar um bombeiro, agora eu cheguei aqui e não é nada daquilo que passa lá nos desenhos, não é nada daquilo que eu via nos filmes, né? Não tá fácil, assim. E que você também não é aquele, nossa, se tornou um herói. Não é bem assim, né? Então, essa é a dica que eu dou aí. Procure saber como que é o serviço realmente do bombeiro. Se você se enquadra nesse serviço. Entendeu? Enzo agora vai fazer um bate-bola, né? Um jogo rápido. Vamos lá então. Bate-bola. Com medo. A gente tem, eu acho que o bombeiro ele tem o medo de chegar numa ocorrência e não conseguir desenrolar ela da forma que ele precisa e acabar deixando a desejar, né? E na ocorrência eu acho que isso aí, acho que todos nós temos. Só que a gente sabe todos não, só que eu sei uma coisa, meu companheiro sabe outra, o outro sabe outra, e a gente junta o conhecimento para a gente não deixar a desejar. Uma cor. Eu gosto muito do verde. Uma fruta. Melancia. Uma conquista. Uma conquista. O que eu desejo hoje é galgar aí na carreira, né, aumentar de posto, de graduação. Isso aí eu acho que é uma conquista que eu desejo. Não para agora, por conta que quando a gente aumenta a graduação, você sai, né, da cidade. Como eu sou natural de Tupã, no momento eu acho que eu não me vejo trabalhando fora por conta da família, filhos pequenos, né? Então tem que ser estar junto. Comida favorita. Como brasileiro aí, eu acho que eu gosto muito do churrasco. Você quer falar isso também? Gosto, mas eu acho que churrasco não troco por nada. Animal preferido. Cachorro. Manhã, tarde ou noite? Eu prefiro mais a parte da tarde. Eu acho que eu desenrolo mais. Uma brincadeira de infância. Mas eu gostava muito de soltar pipa, né? Sem cerol, sem linha chilena, ou em locais, né, propícios para isso, né? E até mesmo a linha sem cerol, ela pode cortar, né? Isso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma música. Mais uma música. Eu gosto bastante de sertanejo, eu sou bem eclético. Tem hora que eu estou ouvindo uns rock, mas uma
uma música que eu estou escutando bastante é Inesperado, do Jorge Mateus, acho que é essa. Acho legal. Um superpoder. Superpoder, cara. Superpoder eu acho que é você ser um bom pai, um bom marido, né? Que isso a gente busca, né? Ser o melhor pai, mas às vezes a gente não alcança. Eu acho que a pessoa que alcança isso aí, essa excelência aí, ele já tem um superpoder já. Um esporte. O esporte, cara, eu joguei bastante tempo bola, né? Mas hoje, atualmente mesmo, o jiu-jitsu. Acho que a minha paixão é isso aí. Eu acho que me ajuda a manter o físico, né? Então, o jiu-jitsu. Um sonho. Sonho. Chegar ao final da carreira com saúde. Ainda tenho um bom tempo aí para trabalhar. E eu quero chegar assim com saúde para depois aproveitar aí a apostadoria, tranquilão. Acho que isso aí é um sonho. Palavra que te define. Persistente. Sou bem persistente. Né? Até minha mãe fala, né, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, não tem mentira. É difícil colocar alguma coisa assim, mas a hora que eu coloco, aí eu vou até o fim até conseguir. Bom, então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Lincoln. Gostaria de agradecê-lo, né, pela presença. Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito dessa entrevista. E também agradecer o Corpo de Bombeiros de Tupã, que está sempre prestigiando nossos eventos aqui na escola, né? A Feira de Profissões, vocês também sempre estão presentes. E tenho certeza que foi um episódio do nosso podcast muito bacana, né? E então eu peço que continuem nos acompanhando nas redes sociais, curtindo nossas postagens. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.